Oi pessoal, hora de falar a respeito de lives, de vídeos ao vivo mais uma vez aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo com o tutorial completo, uma maneira de se diferenciar dessa verdadeira inundação, desse mar de vídeo ao vivo, de live que está acontecendo. Como que você pode fazer algo diferente para se destacar e ter melhores resultados. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! E antes da gente começar, tem um convite especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. Nós já falamos a respeito de lives aqui no canal, numa aula especial do meu curso online Instagram para marcas, para que a gente pudesse entender o que deve acontecer antes, durante e depois de um vídeo ao vivo, para tornar essa experiência, essa live, um verdadeiro evento, uma ação de marketing. Só que aí a gente começa também a notar que isso não é o suficiente, especialmente porque nós temos muita concorrência, tem muita live acontecendo, a relevância para o algoritmo da live já não é mais a mesma, porque afinal tá todo mundo fazendo, e aí a gente precisa encontrar maneiras de se destacar, se diferenciar, gerar realmente uma experiência única, super exclusiva e profissional. Eu mesma participei de uma live com essas características, verdadeira produção de show, que nem aquelas lives dos artistas que você acompanha, com elementos visuais, com textos, alternando câmera. E olha só, quem estava me ajudando nesse processo é o meu amigo Ricardo Tais. Ali nas conversas de bastidores eu comentei com ele e falei: Rick, isso tá muito profissa, tá muito show, que experiência maravilhosa. Ele estava mandando super bem num software que eu mesma já utilizei para realizar aulas especiais e lives aqui no YouTube, e eu tinha notado que, poxa, ele estava fazendo muito legal, sabendo tudo. Comentei com ele, fiz o convite. Rick, topa ensinar todo mundo que acompanha meu canal como utilizar o OBS para gerar essa experiência super diferenciada com lives. O Rick, show, topou na hora e trouxe um conteúdo incrível para vocês, tela por tela, passo a passo, para que vocês também implementem tudo isso na sua estratégia e consigam fazer vídeos ao vivo, consigam fazer essas lives com esse mesmo visual, com essa experiência super profissional. Rick, obrigada demais pela generosidade em estar aqui com a gente ensinando tudo isso de uma forma tão rápida. Fica até o final, confere que tá incrível, e Rick, agora é com você. Se joga! Oi Cami, oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Ricardo Tais e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o OBS Studio, essa ferramenta super completa e gratuita que você pode utilizar para fazer lives com visual muito legal e recursos profissionais. O link para download do OBS vai estar na descrição aqui do vídeo. Agora vamos dar uma olhada em como configurar e utilizar o OBS no seu conteúdo? Abrindo o OBS pela primeira vez, você vai ser apresentado ao assistente de configuração. E logo de cara você vai ver que, além de transmissões ao vivo, você também pode fazer a gravação do conteúdo do seu computador pelo OBS. Por exemplo, esse vídeo, esse trecho aqui do vídeo da configuração, eu estou fazendo já direto ela toda pelo OBS. Mas como o propósito do vídeo é a utilização do OBS para transmissões, para lives, a gente vai fazer a configuração dele do zero para transmissões ao vivo, ok? Na tela a seguir, você vai selecionar as configurações de vídeo. É importante ressaltar que essas configurações não são necessariamente as que você vai transmitir, e sim as configurações que vão servir de base para o seu projetor, que é esse retângulo preto que a gente tem aqui no fundo, tá bem? Então aqui você vai selecionar a sua resolução de base, que normalmente ela vem setada já com a resolução do seu monitor principal. E talvez, se você estiver fazendo essa configuração em um notebook, você vai perceber que a resolução aqui pode estar 1280 por 720 ou então 1366 por 768. E é importante você não selecionar uma resolução superior à do seu monitor para que não haja distorções, para que a imagem que você vai transmitir não fique pixelada, tá certo? Então, no meu caso aqui, eu vou utilizar o monitor 1, meu monitor principal, que é de 1920 por 1080. Em FPS, a gente vai definir a quantidade de frames, né, ou a quantidade de quadros por segundo que o seu conteúdo vai ter. Eu recomendo que você mantenha aqui 60 ou 30, mas prefiro 60 quando possível, que
Caso o seu computador tenha a capacidade de processar 60 frames por segundo, o seu conteúdo vai ficar com uma qualidade melhor. Então, mantenha aqui e avança. Na tela seguinte, nós vamos selecionar as informações de transmissão, que é para qual serviço a gente vai querer transmitir, para qual plataforma, né? Você pode selecionar o YouTube, o Facebook, no meu caso aqui eu tenho o OBS já vinculado à minha conta da Twitch, mas se você clicar aqui no menu, você vai ver que tem uma infinidade de serviços, de servidores que o OBS conecta. Então, você vai fazer a sua conexão, né, vincular a sua conta aqui e manter selecionadas essas duas opções aqui. Preferir codificação por hardware e estimar taxa de bits com teste de largura de banda, né, que é a velocidade da sua internet. Isso porque ele já vai conseguir adequar a configuração do OBS, ou melhor, ele vai conseguir otimizar a configuração do OBS para uma transmissão mais fluida e que gere uma melhor experiência para quem estiver te assistindo. Clicando aqui em avançar, você vai perceber que o OBS já começa a fazer uma série de testes que vai desde a velocidade da sua internet até a capacidade de processamento do seu computador, para que ele consiga otimizar as configurações e entregar uma transmissão mais fluida, sem travamentos, com um delay menor possível. E ao final, ele já vai te trazer um resumo de todas essas configurações e qual é a configuração ideal indicada. Com o teste finalizado, ele já apresenta quais são as configurações ideais. No meu caso aqui, o serviço que eu quero transmitir é a Twitch. Ele detecta o servidor automaticamente. A taxa de bits, né, o bitrate do vídeo, a qualidade desse vídeo, ele indica que eu utilize 6.000. O codificador de transmissão, né, o recurso que o meu computador vai utilizar para fazer a renderização, o indicado é pela placa de vídeo. Eu tenho uma placa de vídeo dedicada aqui. A qualidade de gravação ele indica que é a mesma da transmissão, mas no meu caso eu não vou utilizar a gravação. A resolução de base de tela é aquela que a gente falou antes, né, de 1920 por 1080, e a resolução de saída ele já coloca em HD, em 1280 por 720. Isso porque a qualidade da internet hoje, durante esse teste, pode não estar tão boa, ou eu tenho mais coisas rodando no computador. Ele entende que essa é a configuração ideal. E por fim, como lá no início eu citei que não faz muita diferença para mim 30 ou 60 quadros por segundo, né, a quantidade de FPS, ele me indicou que tudo bem, eu consigo fazer a transmissão em 60 quadros por segundo. Se você estiver contente com esse resultado, né, se você entende que essas configurações aqui são suficientes, beleza, você pode aplicar as configurações e a partir daí toda a sua transmissão já vai seguir essas configurações. No nosso caso aqui, nós vamos montar uma live que ela é uma videoconferência e uma apresentação de slides. Essa resolução ela não interfere tanto na qualidade, na experiência de quem vai estar assistindo, porque a gente não vai exigir tantos recursos de vídeo assim, tanta qualidade de vídeo, a gente não vai apresentar nada que exija tanta qualidade de vídeo. Agora, se você tiver fazendo uma live para apresentação de um produto e você tem um vídeo em alta resolução, ou então se você quer fazer a transmissão de uma gameplay, por exemplo, talvez a experiência de quem estiver te assistindo vai ser melhor em uma resolução Full HD. E aí a gente pode alterar isso depois nas configurações, fechado? Eu vou aplicar aqui e mostrar como a gente pode fazer para alterar essas configurações. Para você editar, basta vir aqui em Arquivo e Configurações. Nessa nova janela, você percebe que existem vários itens de configuração que são possíveis ajustar aqui dentro do OBS. Você tem recursos de áudio, recursos de vídeo, teclas de atalho, as configurações da transmissão, qual a qualidade do vídeo que você vai entregar. Mas é importante ressaltar que quanto mais você incrementa a sua transmissão, mais pesada ela fica. Então é importante avaliar a real necessidade de você utilizar mais de uma faixa de áudio, por exemplo, ou então um vídeo numa resolução Full HD com 60 FPS, que ele vai exigir mais recurso de internet e mais recurso de processamento também. Então é sempre importante você pensar em qual é a prioridade do seu conteúdo e de que forma você consegue gerar a melhor experiência para o seu público, beleza?
Aqui, para a gente fazer aquele ajuste de configuração de qualidade de vídeo, basta a gente vir aqui no menu Vídeo e na resolução de saída, nós vamos selecionar a resolução de 1920 por 1080. Você vê que ele vai sempre manter aqui a escala de tela 16:9. E um item que eu não comentei lá no início, lá no assistente de configuração, é que na resolução de base, né, na sua tela de base, talvez você possa estar utilizando um monitor ultra-wide. Então a sua resolução aqui vai ser de 2500 por 1080 ou 1900 e alguma coisa. E aí, se esse for o seu caso, eu recomendo que você utilize a resolução de base de 1920 por 1080, porque você evita que hajam distorções no conteúdo que você vai apresentar, certo? Então, como nenhum serviço de stream ele consegue transmitir nessa resolução ultra-wide, pode ser que haja algumas distorções na apresentação desse conteúdo. Então, mantenha sempre nessa proporção de 16:9, ok? Então, feito isso, feito esses ajustes, a gente pode aplicar. É sempre importante lembrar que se você abrir o menu de configurações, sempre que você navegar por essas abas aqui, finalizou a edição, você aplica para ele salvar todas essas configurações que a gente ajustou. Outro item importante que pode impactar na experiência de quem estiver te assistindo é o bitrate, né? A taxa de bits do seu vídeo. Para ajustar ela, basta a gente vir aqui no menu Saída e a taxa de bits da transmissão ele já vai me apresentar aqui de 6.000 kilobits por segundo. Essa configuração vai ajudar a definir a qualidade de imagem da sua transmissão. Quanto maior for a sua taxa de bits, mais qualidade ele vai ter. Só que também mais pesada vai ficar a sua transmissão, mais recurso de processamento e mais recurso de internet vai ser exigido. Então, eu sugiro que você utilize entre 3.500 e 6.000. Vai fazendo teste, vê se a qualidade da transmissão ela cai muito, se fica ok, se a qualidade da imagem oscila, se você vai ter travamentos ou não. Se você conseguir transmitir a uma taxa de bits de 6.000 kbps, a sua transmissão vai ter uma qualidade de imagem muito boa. Feito isso, a gente vai aplicar aqui e a gente pode vir aqui no menu de transmissão. Aqui, se você estiver fazendo lives para o Facebook ou para o YouTube, por exemplo, você vai sempre precisar revalidar a chave de transmissão. Então, basta você copiar a chave de transmissão lá da plataforma e colar aqui dentro, certo? Feito esses ajustes, você pode dar um OK e agora a gente pode partir para a montagem da nossa cena. Mas antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o painel aqui do OBS. O primeiro passo é a gente selecionar o modo que a gente vai querer ver. Eu gosto de trabalhar sempre com o modo estúdio, porque ele me dá esses dois monitores, esses dois projetores aqui, onde esse lado da esquerda vai ser sempre a prévia e o da direita é sempre aquilo que está sendo transmitido ao vivo. Isso vai ficar um pouquinho mais claro depois quando a gente falar de cenas e fontes, tá? Outro ponto que é importante destacar é que o layout do OBS ele é todo móvel. Então você pode ajustar ele, mexer aqui nas docas do jeito que você preferir, certo? Essas são as docas padrões aqui que o OBS traz, mas você pode acrescentar algumas outras aqui no menu Mostrar Docas e ele tem todas essas possibilidades. E aí, dependendo do serviço que você estiver transmitindo, ele vai ter as estatísticas da transmissão, o feed. Se você quiser deixar o chat aqui, no caso da Twitch é possível, mas um outro item, uma outra informação que é legal manter aqui, independente do serviço da transmissão, são as estatísticas. Elas vão mostrar o uso e o consumo de processamento do seu computador. Então ela vai mostrar a percentual de utilização do seu processador. Você pode acompanhar aqui também a taxa de frames por segundo, então se você tiver uma queda muito brusca aqui, por exemplo, se o seu FPS for ficar abaixo de 30, talvez você esteja gerando uma sobrecarga no seu computador, então você pode ir lá e baixar a taxa de bits, né, o bitrate, para ele tentar dar uma suavizada, enfim, são vários itens que se ele apresentar algum problema, você vai ver, ele vai ficar em laranja, vai ficar em vermelho,
e aí você pode ir ajustando as configurações de vídeo. Eu vou manter ele aqui, só para a gente ter esse recurso disponível. E ó, você pode ajustar a largura, tudo mais. E aqui a gente tem também as opções de transição. Aqui a gente não tem nenhuma cena configurada, então depois a gente vai conseguir ver melhor quais são todas essas possibilidades. Ok? Então vamos montar nossa primeira cena. Para o exercício do vídeo aqui, nós vamos criar 5 cenas. A gente vai emular como se fosse uma transmissão com apresentação de slides, câmeras e tudo mais. Então aqui nós temos a quantidade de cenas, que serão as imagens que vão ser apresentadas, as telas que vão ser apresentadas, e as fontes são os recursos que vão compor aquela tela. Nessa primeira aqui eu vou renomear ela para abertura, e de abertura a gente vai ter uma tela estática. Para incluir essa tela, basta a gente vir aqui no menu Fontes e Imagem, que eu vou colocar como tela abertura. Você pode manter essa fonte aqui como uma fonte visível, ou seja, você pode utilizar essa mesma fonte em outras cenas. Damos um OK, eu vou buscar aqui, vou localizar e eu vou pegar aqui a tela de abertura. Ela já está certinho na dimensão correta de 1920 por 1080, e nessa cena aqui vai ser a única fonte, o único elemento que a gente vai ter. Outra dica legal é que você pode abrir a sua live também com um vídeo. Isso vai te ajudar a perceber qual é a qualidade da transmissão, se ela está com um delay muito grande ou não. Isso tudo você pode corrigir ao vivo mesmo, indo lá no menu Arquivo, Configurações, e em vídeo em saída, você ajustando a taxa de bits. Então, se você tiver com travamento nesse vídeo, você pode ir lá e diminuir, em vez de 6.000, utilizar 4, 3.500, e ir ajustando para que você garanta que a sua live não tenha muito delay e também não tenha muito travamento, prejudicando a experiência das pessoas. Então a gente vai adicionar aqui mais uma cena. Essa aqui vai ser o vídeo abertura. E aqui a gente vai adicionar uma outra fonte que vai ser a fonte de mídia. Aqui o nome da fonte a gente vai colocar vídeo abertura. Vou manter essa fonte visível e olha só, ele não deixa eu utilizar o mesmo nome da cena na fonte. Então a gente vai mudar aqui para vídeo abertura. Ele é um arquivo local, então eu vou buscar ele aqui. Perceba que adicionando ele aqui, ele não aparece na prévia. Ele só vai aparecer quando você jogar ele para transição. Esse vídeo está com uma resolução um pouquinho menor, ele está em 720p. Então a gente pode, se a gente for ajustar aqui o tamanho dele, provavelmente para quem vai assistir o vídeo, ele vai aparecer um pouco pixelado. Então, sempre importante que as suas fontes de mídia elas se adequem bem à resolução que você está utilizando. Então, olha só, eu fiz o ajuste do vídeo aqui, do tamanho, e ele não aplicou. Ele só vai aplicar a partir do momento que eu jogar ele aqui para a tela de transmissão. Beleza? Vamos adicionar a nossa próxima fonte de mídia? Ou melhor, a nossa próxima cena. A nossa próxima cena vai ser a tela de câmeras. Então vamos lá. Primeiro eu vou adicionar aqui a câmera de vídeo. Então a gente vai buscar aqui um dispositivo de captura de vídeo. A gente vai manter ele aqui como uma fonte visível que a gente vai utilizá-la depois. Vamos adicionar aqui a câmera. Automaticamente ele já vai detectar quais são os dispositivos que você tem conectado ao seu computador. Então ele vai trazer todos os dispositivos de câmera conectado aqui e você pode fazer também os ajustes, dependendo do modelo de câmera que você estiver utilizando, você pode fazer os ajustes de quantidade de FPS, a resolução, você pode ajustar foco se a sua câmera tiver isso, brilho, todas as configurações de equilíbrio de cores, tudo isso você pode fazer por aqui. Selecionei ele
Perceba que a minha câmera também é em HD, ela não é Full HD, ela não ocupa todo o espaço de câmera. E a gente vai emular o seguinte agora. Como a ideia do exercício aqui é a gente emular uma live com uma videoconferência, né, com duas pessoas conversando, eu vou mostrar para vocês como inserir uma captura de tela e aí a gente vai recortar para ficar certinho o tamanho apenas da imagem da câmera. Olha só, eu vou redimensionar aqui o meu vídeo. Para você redimensionar é só segurar aqui nesse quadradinho no extremo e ajustar ao tamanho que você deseja. Então aqui, como é que a gente vai adicionar aquela captura de tela? A gente vai vir aqui nas fontes, adicionar uma nova fonte e a gente vai capturar uma janela. Porque você pode no OBS fazer tanto a captura da tela completa, que é isso que eu estou fazendo agora aqui para mostrar a configuração para vocês, ou você pode capturar uma janela específica, um programa específico. Facilita bastante porque se você fizer a captura da tela como um todo, se você precisar minimizar uma tela ou abrir algum outro programa, ele vai aparecer na sua tela. E aqui ele trava a captura da janela em específico. Facilita muito para esse tipo de edição que a gente vai fazer agora. Então a gente vai buscar aqui a janela. O nome vai ser câmera Camila. A gente vai manter essa fonte visível. E aqui perceba que ele vai trazer ele vai trazer todos os programas que estão abertos. Aqui no caso o roteiro do vídeo, mas a gente pode escolher todos esses outros aqui. Eu vou pegar esse aqui, o Fotos, que é onde eu tenho essa bela imagem aqui da Camila. Certo? Então vamos pensar que aqui a gente está no Discord ou que a gente está no Google Meet ou qualquer outro desses programas. A gente vai dar um OK aqui. Como é que a gente vai fazer para redimensionar aqui essa tela da forma correta? A gente vai segurar a tecla Alt e ele já corta automaticamente a tela no formato que eu quiser. Então eu consigo anular todos os outros elementos, né? Eu recorto essa imagem, ele cria uma máscara e a gente consegue exibir só a configuração aqui, a resolução que a gente quiser. Eu posso fazer isso aqui com a minha também, aí mesmo no vídeo. É tranquilo, ele redimensiona a imagem e a gente pode trabalhar ela no tamanho que a gente quiser. Certo? Então essa daqui seria a tela das câmeras. Se você quiser, você pode colocar aqui uma moldura ou até uma imagem de fundo, né, para ficar mais bonitinho. Vamos colocar aqui uma moldura. Ou melhor, para a gente não se estender muito, o vídeo está ficando um pouquinho longo, vou colocar a moldura aqui na próxima tela, que é a tela de apresentação. Então vamos colocar aqui um PowerPoint, vai ser a apresentação, a nossa quarta tela. Deixa eu manter aqui o vídeo das câmeras aqui no ao vivo, que daí eu mantenho a minha câmera ali. Aqui na apresentação, então a gente vai compor essa cena com uma apresentação de slides e as câmeras de quem estiver participando, ou seja, esses dois blocos, essas duas imagens que a gente tem aqui, né? A câmera e a foto. Então vamos lá. Primeiro a gente adiciona uma fonte e aqui a gente vai adicionar a fonte apresentação de slides. Você pode fazer uma captura de janela para o PowerPoint, também não tem problema, mas você vai ter que sempre sair do OBS para mexer, para mudar o slide, por exemplo, e você consegue fazer toda essa operação aqui por dentro do OBS de uma forma bem simples. Então vamos lá, vamos colocar aqui a apresentação de slides. PPT vai ser o nome da nossa fonte, eu vou manter ela visível aqui. E aqui você tem que se atentar a algumas configurações que são as seguintes. O comportamento e visibilidade. Então ele vai sempre reproduzir, mesmo quando não estiver visível. Você pode manter aqui. O modo do slide. Você vai querer ele automático ou manual. Como aqui a gente vai estar fazendo uma apresentação e uma conversa sobre o tema que está sendo apresentado ali no slide, eu vou colocar ele como manual, que aí sim o slide só vai mudar quando eu quiser. A transição eu vou manter esmaecer. Aqui, se você estiver utilizando ele no automático, ele conta o tempo de troca
para cada slide em milissegundos. Então, se você quiser manter ele no automático, é só ajustar aqui, mas para esse exercício a gente vai fazer o manual, que é o mais usual. Você pode também colocar a apresentação em loop, então quando ela chega no final, ao invés de você finalizar ela, você aperta de novo e ele troca o slide e volta para o início da apresentação. Eu vou manter aqui. E o restante a gente não muda. Aqui é o seguinte, você não vai importar para dentro do OBS uma apresentação, um arquivo de PowerPoint ou um PDF propriamente dito. Você vai importar arquivos de imagem. Então você pode montar todo o PowerPoint, vai lá e salva ele, exporta todos os slides como imagem. Você pode colocar ele na sequência aqui em arquivos de imagem. É só você clicar aqui no mais, adicionar arquivo ou adicionar pasta. E eu venho aqui na tela dos slides e eu adiciono essas duas imagens aqui de um PowerPoint que a gente separou para esse exercício aqui. Então, selecionei todos eles, dei um OK. E aí, como é que a gente vai fazer para trocar esses slides? Perceba que aqui na tela do vídeo não tem nenhum comando. Essa troca de slide, essa passagem de slide, a gente vai utilizar uma ferramenta bem legal do OBS, que são as teclas de atalho. Então a gente vai vir aqui no menu Arquivo, Configurações, e aqui em teclas de atalho, você vai ver que ele vai trazer uma infinidade de possibilidades que representam todos os elementos que você incluiu aqui na sua apresentação, na sua live. Então todas as fontes, todas as cenas, você pode adicionar atalhos para transição de cena, para exibir ou ocultar um elemento. E aqui não tem uma regra, é uma configuração muito pessoal, porque vai ser aquilo que vai funcionar para você. No nosso caso aqui, a gente vai filtrar por slide. E aí a gente vai definir aqui, ó, próximo slide e slide anterior. No meu caso, eu vou utilizar a tecla mais para próximo slide e a tecla menos para slide anterior. Ajustei aqui. Aplico, dou um OK. E aí você vai ver que se você tentar alterar ele aqui na prévia, você não vai conseguir. Ele só vai alterar quando você estiver aqui na transição. Isso evita que você faça a transição de cena, por exemplo, está exibindo aqui o slide, você faz a transição de cena, apertou sem querer aqui, ele já pulou para o próximo slide, e aí quando você volta, ele já está exibindo um outro assunto. Então, você só vai conseguir mudar o slide quando ele estiver realmente em live, tá bem? Uma coisa que é importante você ter atenção quando você estiver montando o PowerPoint é que se você vai ter câmeras por cima do PowerPoint, é importante que essas câmeras não cubram um conteúdo relevante. Então, a gente vai montar elas aqui, vamos inserir o dispositivo de captura de vídeo. Eu vou adicionar um existente, né, que é a câmera que a gente adicionou antes. Vamos ajustar ele aqui e ó, eu vou diminuir ela aqui um pouquinho para ficar mais quadradinha, mais parecida aqui com a outra. E você pode fazer o seguinte também. Digamos que você recortou e quer manter a mesma proporção para não ficar algo, né, numa tela ele aparece bem quadradinho, no outro ele aparece mais retangular. Você pode vir aqui na sua cena, clicar em cima do elemento que você quer, dar um Ctrl C, né, o copiar, e cola ele direto aqui, ele já duplica o elemento. E aqui nas fontes de exibição dos elementos da cena, ele segue a mesma regra, a mesma lógica que qualquer outro programa de edição de imagem, o Photoshop, o Illustrator, que ele divide os elementos em camada e a ordem de exibição... E a ordem de exibição dos elementos ela vai ser sempre sobreposta. Então, o elemento que tiver em cima, ele vai sempre se sobrepor aos demais elementos, tá bom? Então, ó, se eu puxar aqui o PowerPoint para cima, eu oculto a câmera e as imagens e todos os outros elementos. Vamos ajustar aqui o tamanho da câmera da Camila para a gente ficar no mesmo tamanho, no mesmo formato. Deixa eu colocar um por cima do outro para deixar bem bonitinho. E
Justo aqui, beleza. Então os dois estão no mesmo tamanho, no mesmo formato. Ó. Eu tenho essa área de respiro aqui. Eu posso colocar as duas câmeras, ou então eu poderia colocar as duas lado a lado aqui e redimensionar. Vou manter assim. E aí, perceba que quando eu ajusto aqui, quando eu mudo os slides, as câmeras elas não estão sobrepostas em nenhuma informação do elemento. Vamos voltar nela aqui. E aí você pode adicionar aqui também uma moldura para que a imagem não fique tão crua assim aqui por cima dos slides, né? A imagem da câmera ela não fique tão crua, tão jogada. Então como é que a gente vai fazer isso? Vai vir aqui em adicionar fonte e vai ser uma imagem, e no nosso caso aqui vai ser a moldura, e ela é basicamente uma imagem em PNG com fundo transparente. A gente vai adicionar aqui a nossa moldura. E aí você pode utilizar uma imagem, você pode utilizar um vídeo com fundo transparente e aplicar ele aqui, enfim, vai muito da imaginação. E aí a gente pode vir aqui, dar um Ctrl C, duplicou aqui a moldura, a gente puxa ela para cá e aplica. Ficou certinho, ficou enquadrado. Se a gente muda o slide, ele não fica sobreposto. E aí, por fim, a gente tem a nossa tela de encerramento, que é para quando a sua transmissão não terminar, não ficar nenhum congelamento, né? Ninguém ficar com a cara, ninguém ficar fazendo careta, enfim. Então a gente pode vir aqui e adicionar uma outra fonte, vai ser encerramento. A gente adiciona de novo uma fonte de mídia. Se você quiser finalizar com um vídeo, pode ser também. A gente já fez todo esse processo, então a gente vai adicionar aqui encerra. E a gente vai adicionar a nossa tela de encerramento. Então, a gente fez a transmissão, vai finalizar, a gente joga a telinha de agradecimento, de encerramento aqui, e aqui a gente tem o iniciar a transmissão, é só a gente interromper a transmissão e fechou. Uma última personalização que você pode adicionar aqui também é na transição de cena, é você colocar uma transição personalizada. Então você pode vir aqui no menu de transição, no maisinho, e selecionar a opção Stinger. Vou colocar aqui como transição vídeo, só para ficar bem claro o que a gente vai querer. Você pode localizar aqui o arquivo de vídeo. A gente vai utilizar aqui de transição a mesma vinhetinha que a Camila utiliza nos vídeos aqui no YouTube. Uma coisa que é importante se atentar é que você pode utilizar aqui uma transição de vídeo com fundo transparente, né, com canal alfa ativado. E aí ele não vai ocupar toda a tela de início, né? Ela pode ter uma transição, uma animaçãozinha ali que você pode colocar. Então, para que essa transição não fique esquisita, você pode setar o ponto de transição aqui em milissegundos. Então vamos colocar aqui como 3.000 milissegundos, né? No caso que seriam 3 segundos. O nosso vídeo todo aqui ele tem 5 segundos. E aqui, olha só, você adiciona então a transição e ele não muda automaticamente. Primeiro ele vai vir a vinhetinha de transição e aí sim ele muda para a última tela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude vocês a melhorar ainda mais a produção dos seus conteúdos. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima. Cami, precisando, é só chamar.